Fala galera que assiste meu canal, Renan na área. No vídeo de hoje a gente vai ver como criar uma API do zero. Exatamente, chegou o tão esperado dia de criar realmente uma API. Eu preciso reforçar só apenas que se você não viu os vídeos até aqui, desde as lógicas de programação até a estrutura de condição, estrutura de repetição, array e tudo mais, eu não aconselho você a continuar o vídeo daqui em diante, porque ele vai abordar temas muito mais complexos que, se você não fez as aulas anteriores ou se você não tem o conhecimento das aulas anteriores, você não vai conseguir avançar tão tranquilamente quanto é o esperado, ok? Então, chega de enrolação e bora para a prática. Então vamos começar entendendo o que é HTTP. HTTP é Hypertext Transference Protocol. É muito parecido com o HTML que a gente viu naquela mini aula que eu falei. Basicamente, ele é um protocolo de transferência de comunicação que é utilizado para literalmente fazer a comunicação entre um ou mais serviços, né, através do protocolo do World Wide Web, o www. Beleza? Ele é a base da comunicação de todos os dados que são trafegados pela internet. Não todos, mas enfim. Ele define a maneira pela qual o dado vai trafegar. A gente vai entender um pouco melhor quando eu começar a esmiuçar o que tem no HTTP, ok? Então, entenda apenas que as informações são transmitidas aí para o navegador através desse protocolo HTTP, ok? HTTP ou HTTPS, né? O S vem de Secure. Basicamente, a diferença entre os dois é que o HTTP ele não é um protocolo seguro e o HTTPS é um protocolo seguro, ok? A gente vai construir hoje uma API do zero, como eu falei, e ela vai ser RESTful, que vai se comunicar através do protocolo, né, utilizando o protocolo HTTP com as demais. Antes de a gente avançar e começar realmente a construir, eu preciso especificar um pouco mais sobre o que é HTTP. E sim, pode parecer que, não faz sentido, me mostra logo o código. Não, calma, isso realmente vai te ajudar, confia no que eu estou falando, tá? O HTTP, ou HTTPS, ele possui rotas. Eu vou citar aqui as 4 principais, mas existem outras, ok? A gente tem o GET, que é utilizado para recuperar uma lista ou um recurso. Normalmente o método GET ele é específico para essa situação. Mas eu posso usar GET para fazer alguma outra coisa? Sim, você pode, mas não é uma boa prática de uma API RESTful. Uma API RESTful segue esse padrão, onde todos os métodos GETs são responsáveis por pegar alguma coisa, por listar alguma coisa ou por detalhar alguma coisa, né? Puxar as informações para o usuário. Depois a gente tem o método POST, que é utilizado para criar um novo recurso. Então, da mesma forma como o GET a gente consegue fazer outras coisas, o POST a gente também consegue fazer outras coisas. A gente consegue listar com o método POST, mas por ser um padrão RESTful, nós não vamos utilizar o POST para nenhuma outra coisa, a não ser adicionar alguma informação nova, ok? Da mesma forma, o PUT, o método PUT, ele é utilizado para atualizar um recurso. Ele também pode fazer outras coisas, como os demais métodos, mas seguindo o padrão REST, a gente vai apenas fazer a alteração das informações, ok? Ele poderia adicionar ou alterar. Sim, em alguns casos eles usam dessa forma. É o upsert. Se não tem aquela informação, é adicionada uma informação nova. Beleza? Mas não vamos misturar, vamos deixar bem separado. Então, o put vai servir só para atualizar informações, para update. E o delete, da mesma forma como os demais, ele é utilizado para deletar. Ok? Então, se concentra nesses 4 métodos, porque eles vão ser a base para a nossa API. Basicamente, a nossa API ela é uma comunicação que funciona através de uma solicitação, um request, e uma resposta, um response. Basicamente, dentro de um request, nós vamos ter algumas destas informações que eu vou falar aqui agora. Não são só essas, tá? Existem outras informações, tanto que a gente pode dar um console log lá depois para verificar um pouco melhor. Mas as principais aqui que eu quero que vocês lembrem é que no request a gente vai ter o método get, post, put, delete ou entre outros. Nós vamos ter a URI, que é o caminho e os parâmetros. Então, aqui a gente vai ter um path param, beleza?
Depois a gente vai ter os headers com authorization, content type, user agent e entre outras informações que podem estar dentro do header, beleza? Depois nós vamos ter o body. O body, como é uma API RESTful, nós vamos apenas utilizar para post e put. Tá? Ele contém os dados que vão ser enviados para a nossa API. E aí, a forma como a gente vai transitar esses dados são JSON. Eu não sei o que é um JSON. Aguenta só um segundinho que eu já vou falar sobre o que é o JSON. Deixa eu fechar a linha de raciocínio aqui. E aí depois a gente tem os parâmetros de consulta, ou mais conhecidos por query params. Esses parâmetros de consulta, eles são um pouco diferentes dos outros parâmetros que eu falei ali em cima, os path params. Os path params, eles vão fazer parte da minha URL, do meu direcionamento. Sem eles, o meu programa não vai funcionar, ele não vai entender e não vai executar o que ele precisa. Já os query params, eles não vão ser obrigatórios, ou seja, normalmente eles vão ser utilizados para fazer filtro, para fazer uma busca específica por um dado, que se por acaso eles não existirem, tá tudo tranquilo, a função vai continuar existindo da mesma forma. Então, basicamente, o nosso servidor, né, o nosso cliente vai fazer uma... Perdão, nosso servidor cliente é complicado, mas enfim, o nosso cliente vai fazer um request para o nosso servidor. O nosso servidor vai processar essa informação, que é justamente o que nós vamos construir hoje com a nossa API, e depois ele vai ser responsável por retornar uma resposta para o usuário. Aqui, atenção, se por acaso qualquer endpoint que nós criarmos hoje não tiver uma resposta, ele vai ficar num loop infinito. Sim, vai acontecer exatamente o que está na tela agora. Vai ficar um load eterno, ok? E aí, por fim, a gente tem a resposta, né? Nós temos o response. Então, é basicamente o nosso servidor respondendo para o nosso cliente a informação que foi processada, qual que é o resultado, o que aconteceu, se foi adicionado, foi alterado, foi deletado, enfim. Basicamente, a gente vai ter a resposta do nosso lado do servidor. Essa resposta ela pode voltar em JSON ou em XML. Como a gente vai estar construindo uma API RESTful que vai receber um JSON, nós vamos devolver também um JSON para manter o padrãozinho. Ok? Então, basicamente, o fluxo total deles aqui é este. O request, que vai fazer o envio, né, vai fazer uma solicitação para o nosso servidor, e ele vai processar, vai fazer o que precisa fazer, conta, enfim, qualquer coisa que ele precisa fazer, salvar no banco, etc. E aí ele vai devolver uma resposta. Show? Ele vai devolver um response, e esse response vai ser um JSON. Então a nossa comunicação vai funcionar à base de JSON. E eu falei que eu iria explicar sobre. Então, o que é JSON? Ele é o JavaScript Object Notation, ou seja, uma notação do JavaScript, uma notação de objeto para o JavaScript. Ele é um formato de intercâmbio de dados leve e amplamente utilizado. É uma estrutura básica que consiste em chave-valor, ou seja, vai ter um ladinho aqui que é responsável pela identificação, ou seja, aqui a chave, e o outro lado dele, ó, depois desses dois pontos, o value, ou seja, o valor. Beleza? Basicamente aqui a gente consegue passar vários tipos de dados. Mas até agora em JavaScript eu não falei sobre tipo, tipagem, porque JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Tecnicamente aqui vai fazer uma grande diferença quando a gente for trabalhar com linguagens mais fortemente tipadas, e até, claro, no JavaScript vai fazer diferença, mas eu ainda vou deixar esse conceito um pouquinho de lado. Entenda apenas que nesse cara aqui, eu estou passando uma string, então eu preciso colocar aspas duplas e o nome da pessoa. Nesse outro campo aqui, eu estou passando um number, ou seja, um número, seja ele inteiro, decimal, qualquer outro tipo de dado. Neste outro aqui, ó, casado, eu estou passando um valor booleano, então ele vai ser verdadeiro ou falso, no caso em inglês, true ou false. Basicamente aqui, nós temos três tipos de dados. E aí aqui o nosso querido e maravilhoso array que nós vimos nas aulas anteriores. Então, sim, um objeto basicamente vai ter uma chave e o valor respectivo a ele. E não necessariamente todas as informações precisam ter o mesmo tipo. Eu consigo enviar
várias informações específicas. Então, vamos pensar que nesse caso aqui, eu esteja criando uma API que vai fazer um cadastro de uma pessoa. As informações que eu preciso dessa pessoa são nome, idade, qual que é o status civil, né? Se ele está casado, sim ou não, e quais são os interesses dessa pessoa. Então, se ela gosta de programação, música, esporte, bike, corrida e etc, etc, etc. Beleza? Então, dessa forma aqui, iriam entrar os dados para essa API para fazer a adição dessa pessoa e a gente conseguir fazer a devida funcionalidade. Ok? Então, chega de falar e vamos realmente para o código. Vamos para o exemplo. Deixa eu mostrar aqui só. A gente vai executar npm init e vai preencher as informações que precisa lá para poder fazer a execução desse comando no terminal e vamos ver o que vai acontecer. Então, bom, bora lá. Vamos abrir o nosso VS Code. Lá naqueles exemplos que nós tínhamos das últimas aulas, tá? E aí agora aqui eu vou fazer uma mágica. Brincadeira, eu vou usar o Git para fazer um controle através de branches. Não é muito recomendado na vida real para programação de uma empresa, por exemplo, mas, bom, como aqui nós estamos lidando com recursos didáticos, eu consigo trabalhar também desta forma, né? Uma nova utilidade para branches. Aqui estou na master, tá tudo comitado. Eita, não sabe o que eu estou falando? Dá uma olhadinha na minha playlist de Git, GitHub que tem, que você vai ficar craque nisso, tá? Então, eu estou na master, eu vou criar uma nova branch aqui e vou chamar esta branch de API, ok? Criada essa branch de API, o que eu vou fazer? Vou deletar todos esses arquivos aqui, porque eu não preciso deles. Eu vou criar uma API do zero e aqui eu vou trabalhar. Então, você que estava me acompanhando naquele repositório Node exemplo que está lá no meu GitHub, perdão, vai poder continuar acompanhando lá. Apenas vai ter que trocar a branch para conseguir ver o restante do código. E fica tranquilo que quando eu realizar o commit, eu mostro para vocês essa informação. Então, bora lá. Eu falei que tem que executar o comando npm init, mas aonde? No terminal. Vamos abrir o terminal, npm init, e dar um enter. Aqui, basicamente, ele vai fazer a criação de um pacote npm. Né? Ele vai criar, digamos assim, o nosso projeto, utilizando o npm. Então, se eu gostaria de trocar o nome do meu pacote, nesse caso aqui eu não quero, pode ficar como exemplo, não tem problema. Se eu gostaria de colocar uma versão diferente, vai ser diferente de 1.0.0, não vou colocar diferente, pode deixar assim. Se eu quero colocar uma descrição, tá? Então aqui eu posso colocar, por exemplo, minha primeira API. Vou dar um Enter. Aqui ele está pedindo qual que é o ponto de entrada, ou seja, quando eu executar algum comando que starte essa minha API, qual que é o arquivo que vai inicializar. Eu vou deixar index.js, porque é o padrão ser index, mas algumas outras APIs elas têm app.js ou então server.js, ok? Esse daqui é o comando de teste. Nós vamos ver, sim, sobre um conteúdo sobre teste. Vamos fazer um teste unitário em cima dessa mesma API que a gente está criando, mas não é conteúdo para o vídeo de hoje, então eu vou deixar vazio. A gente consegue alterar depois. Git Repository, eu não vou colocar nada, porque em teoria já está no meu GitHub. Keywords, essas aqui são palavras-chave para o meu pacote. Se por acaso nós iríamos hospedar ele lá naquele npm, né? Lembra aquela library lá que salva um monte de pacotes e tudo mais? Essas keys iriam ajudar na identificação desse pacote. Então, se por acaso alguém fosse lá dentro do npm e procurasse por uma dessas keys que está especificado aqui, a chance de encontrar o seu pacote e utilizar ele é maior. Nesse caso aqui, eu não vou colocar nenhuma, porque nós não vamos subir lá para o npm. E autor, obviamente, nós vamos colocar o nosso nome. Licença, eu vou deixar a IESC, eu não vou trocar a licença. E tá aqui, ele falou que ele vai criar um arquivo chamado package.json e o package.json vai conter estas informações. E ele está perguntando se eu realmente quero fazer isso. Então eu vou escrever aqui que sim e vou dar um enter. Olha lá, criou o arquivo package.json. Então deixa eu só abaixar o terminal aqui. Vamos abrir esse package.json. E tá lá as informações que ele mesmo falou que ele faria. Então tá aqui, ó, nome, versão, a descrição. Poxa, não gostei, vou mudar minha primeira API em Node.js. Pronto, mudei, não preciso executar mais nenhum outro comando.
E aí, a mesma coisa aqui, ó. Esse script é para o teste. Logo, quando nós aprendermos a falar sobre testes, a criar um teste, nós viemos aqui apenas e apagamos isso e colocamos o nosso script correto. Então, vamos deixar assim por enquanto, tá? Aí o autor está aqui, lindo e maravilhoso, e a nossa licença de uso. Show? Então, aqui nós começamos a criar uma pequena API, por exemplo. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente vai criar esse nosso arquivo index.js para fazer a inicialização da nossa API. Então, o botão direito, New File, novo arquivo, index.js. Está lá o nosso arquivo. Bom, como a gente vai criar uma API que se comunica através do método HTTP, a gente vai importar o HTTP do nosso require, é difícil, né? Require, do nosso HTTP. Opa! Esse cara aqui é um pacote que já vem instalado com o próprio Node, então a gente consegue utilizar o HTTP sem precisar fazer a instalação de uma nova biblioteca, tá? Desse formato aqui nós conseguimos já utilizá-lo. Então, vou botar um ponto e vírgula aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, http://create_server para criar um servidor, beleza? Esse server aqui, como a gente já havia comentado, ele vai receber uma requisição e vai ter que dar uma resposta, certo? Então, aqui dentro, eu vou ter que abrir um Arrow Function. Então, nesse Arrow Function, olha lá, até ele mesmo já dá o que ele precisa como parâmetro, né? Ele dá o REQ e o RES. Então, eu posso colocar request, response, ou então apenas REQ e RES, não faz diferença. Tá? É o nome da nossa variável. Eita, nós. Vou abrir o Arrow Function e vou abrir a função. Então, aqui dentro, o nosso servidor vai conseguir executar determinadas funções. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos já falar qual que é a porta que ele vai estar escutando. Então, listening. E aí, ó, ele até pede aqui, ó, o número da porta. Então, aqui vamos colocar 3000. Ah, mas precisa ser sempre 3000? Pode ser alguma outra porta? Pode, não tem problema. A porta 3000 é que eu costumo usar comumente. Pode ser uma 8080? Pode. Pode ser uma 9090? Pode, não tem problema. As únicas portas que não podem são as portas que já estão em uso na sua máquina. Então, se por acaso você tem um banco MySQL em pé na sua máquina, que a gente vai ver mais para frente, ele vai usar a porta 3306. Isso, então não pode ser essa porta. Se você tem um banco Postgres na sua máquina, né, um banco de dados Postgres em pé na sua máquina, ele vai usar a porta 5432. Então você não pode usar essa porta também, e entre outras portas reservadas. Fica tranquilo que se der erro de porta reservada, ele vai informar aqui para baixo dizendo que essa porta já está em uso, e aí você vem aqui apenas e faz a troca sem problema nenhum, ok? Então vamos salvar aqui a porta 9090 e vamos continuar com as demais informações. Basicamente aqui eu vou dar um write, perdão. JSON é com o express, já estou me antecipando. Hello world, beleza? Hello world. Então aqui nós já vamos mandar qual que vai ser a resposta para o usuário, tá? O response, ó, deixa eu separar aqui um pouco mais, tá? O request é justamente as informações que vão entrar. Lembra, né? Vão ter aquelas N informações que eu comentei antes. O response vão ser as informações que eu vou sair, o que eu vou escrever para o meu usuário. Então, nesse caso aqui, eu estou falando para ele escrever Hello World, ok? E eu preciso ainda finalizar esse response. Então, response.end, que é para dizer que ele acabou, ele não tem mais nada para fazer aqui dentro. Então vamos realizar o nosso teste. Aqui dentro do console, no terminal, a gente precisa executar o nosso arquivo Node. Cara, é da mesma forma que a gente já vinha executando desde o início. Então, node index.js. E vamos dar um Enter. Basicamente aqui, a nossa API está rodando. Tá vendo que ele não deu nenhum retorno, nenhuma resposta? Nós não programamos o nosso código para dar nenhuma resposta dizendo, olha, o servidor está em pé, pode fazer envio de requisições, e nem nada do tipo. Tem como configurar? Sim, tem. Mas por enquanto, vamos testar se esse daqui está funcionando. Basicamente, a gente precisa fazer uma requisição através do método get
para a porta 9090. Então aqui, o que a gente precisa? A gente precisa de um simples navegador, deixa eu abrir ele aqui, e a gente precisa fazer uma requisição para essa porta. Eu não sei se eu consigo dar um zoom na URL, não dá para dar zoom na URL, mas eu acredito que dá para ver, eu acho que dá, vamos ver, né? E aqui a gente faz o seguinte, ó, localhost 9090. Por que localhost? Porque basicamente é aonde ele vai ficar escutando a nossa máquina, tá? Então, vamos dar um Enter e tá lá, ó, Hello World. Exatamente a mesma mensagem que a gente fez. E agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu jogar aqui para o lado. Ele está aqui, mas ele vai sumir quando eu clicar no código, né? Jogar este para cá, legal. Jogar este para cá. Vamos encurtar um pouquinho. Aí, legal. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui de Hello World para Hello e o nome da pessoa, no caso, o meu nome. Poxa, como assim? Não atualizou? Vamos dar um F5 aqui, ó. E aí, fez requisição, mas não atualizou. Por que não atualizou? Porque o meu servidor foi startado na versão anterior. Então ele basicamente está sem o meu nome aqui atrás. Eu preciso parar o meu servidor. Vou dar um Ctrl C, ó. Parei meu servidor. E inicializar ele de novo. Então, setinha para cima e Enter. Inicializando ele de novo, só dá um F5 na página e já veio aqui meu nome. Ok? Então, basicamente aqui a gente criou uma API que nada mais, nada menos, na porta 9090 vai receber uma requisição e a resposta dessa requisição vai ser a escrita Hello World para o usuário. Bem simples. Ah, mas isso daqui então é um front-end? Não, não é. Uma API é apenas o lado back-end da aplicação. O lado front-end nós vamos ver em outros vídeos. Vai fazer parte de outra playlist que eu vou colocar aqui no YouTube. Então, basicamente, por enquanto, nessa trilha, nós vamos ver apenas o back-end. Mais adiante, nós vamos ver front-end. Se você tem interesse, deixa nos comentários abaixo para eu ver mais ou menos quantas pessoas têm interesse em entender sobre front-end, ou se eu coloco um outro conteúdo ainda na frente, como por exemplo um Docker, alguma coisa do gênero, para conseguir hospedar esse nosso serviço, tá? Então, ok. A nossa primeira parte foi feita, né? A API subiu. Só que a gente não trabalhou com os caminhos, com as rotas, com o método get, post, put, delete. Em teoria, a gente não viu eles aqui na prática, certo? Então vamos ver como eles funcionariam aqui um pouco melhor, digamos assim, né? Um pouco mais bem estruturado a nossa API. Então bora lá. Nesse cara aqui, a gente tem apenas o método get sendo trabalhado. Vamos trabalhar também o método post. Mas para a gente conseguir trabalhar o método post, nós precisamos saber aonde está a informação do método que está sendo utilizado para fazer essa requisição. Se você lembra, ela está lá no request. Então, request e alguma coisa. Mas antes de a gente ver essa alguma coisa, vamos fazer o seguinte, ó, vamos executar um console.log request, para vocês identificarem um pouco mais de informações que tem aqui dentro. Deixa eu salvar. Eu vou estopar aqui a minha API e vou subir ela de novo. Deixa eu aumentar o meu terminal e vou dar um F5 na página. Pronto. Ele acabou de consolar tudo o que tem no request. Sim, tudo isso daqui. E talvez o meu terminal não vai conseguir nem aguentar por causa do limite de caracteres. Mas vamos lá. Ó. Vamos subindo, 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 subindo. Cadê? Aqui, ó. Método get, então tá aqui, mas ainda não acabou o que tem dentro do request, né? Vamos subindo. Olha a quantidade de coisa. Olha isso. É muita coisa, é muita informação. Ah, mas eu preciso saber tudo que tem aqui. Sim, você precisa, é crucial para sua vida. Não, não precisa. Só aqueles 4 ou 5 que eu comentei no início da aula são os mais importantes para você entender agora. As outras informações, relaxa, a maioria é sobre o próprio protocolo, sobre a própria comunicação dos servidores para fazer a mensagem fluir, saber de onde ela veio e para onde ela deve ir. Então, relaxa, não precisa conhecer tudo sobre isso daqui. Eu só queria mostrar realmente que tem muita coisa. E sim, olha, ele não sobe mais, mas ele tem mais coisa, ele não acabou, tá? A gente não voltou a ver aquele
Node Index.js. Ele acabou aqui no meu console, infelizmente. Então, o que a gente precisa é o método. Cadê? Eu tinha achado ele antes. Talvez agora eu não ache. Gente, tem muita coisa, não vou achar não, foi mal. Mas o que a gente precisa é o método, tá? E para simplificar um pouco mais, aonde o método está? Ele está aqui, ó, no ponto method. Simples. Vamos voltar ao meu servidor de novo e vamos dar um F5 aqui na página, que é para fazer a requisição. Olha lá, fizemos a requisição, está aqui. Esse é o método que está sendo utilizado. Então, se esse é o método que está sendo utilizado, se eu quiser escrever Hello World apenas quando é executado um post, o que eu preciso fazer? Uma estrutura de condição. Eu preciso verificar se o método é post para conseguir executar essa requisição. Então, vamos lá. Vamos trocar essa informação aqui de baixo e vamos fazer a verificação. Então, se o meu método for igual a post, ele vai mostrar essa informação aqui do Hello World. Beleza? E vamos fazer o seguinte. Se for request.method for igual a get, que é o que o navegador nosso faz, vamos exibir método get. Bem simples, né? Deixa eu parar aqui de novo meu servidor e vamos startar. Ok? Startei e vou dar um F5. E olha lá, o método realmente é o get e ele apresentou aqui na tela método get. Poxa, então como a gente consegue executar um post? Como a gente consegue executar um put? Calma, respira, que a gente vai ver nas próximas aulas quando eu for começar a falar sobre Express, ok? O nosso querido e maravilhoso Express vai facilitar muito, muito a nossa vida. Essa estrutura aqui que a gente está usando ficaria gigante para conseguir colocar N outros métodos, N outras portas e assim por diante. Nesse caso aqui, eu vou apenas deixar essa nossa API rodando com HTTP básico, para a gente conseguir entender o que é cada coisa. Vou ainda mostrar os parâmetros. E aí no vídeo do Express, que se eu não estou errado, é o próximo, exatamente, é o próximo vídeo, nós vamos falar sobre todos os demais métodos utilizando a libExpress, que vai facilitar muito a nossa vida. Depois que você conhecer o Express, você não vai querer usar mais o HTTP puro assim, nunca, nunca mais, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou tirar esse post aqui, pelo menos agora você entendeu que a gente precisaria verificar qual que é o método, precisaria verificar qual que é o URL também, né? Qual que é o caminho, para conseguir identificar para onde vai cada mensagem, ou o que faz em cada mensagem, ok? Então aqui vamos ver a última coisinha, que é o parâmetro. O parâmetro, se vocês lembram, a gente tem dois, o query param e o path param. A gente vai ver aqui somente o query param, tá? O path param a gente vai ver quando tiver o Express, que é um pouco mais fácil de entender e de fazer a utilização. Vamos pelo menos ver como é que a gente faz o query param, tá? Como eu já disse, ele faz parte da URL, então a gente precisa importar, né, a lib de URL que já vem no Node. Ela é nativa do Node. Então a gente pode importar dessa forma sem precisar instalar com npm init, npm i URL, ok? Para conseguir agora pegar os valores dessa URL, né, a gente pode substituir essa palavra method por URL. Deixa eu pausar aqui a aplicação e vou dar um F5. Opa, desculpa, subi a aplicação, né? Sem subir não dá. Vou dar um F5, legal. E aí ele já consolou para a gente as informações referentes a essa URL, certo? E aí aqui eu preciso pegar os parâmetros dessa URL. Só que para isso eu preciso usar o URL parse. Então eu preciso pegar essa URL e literalmente transformar ela numa URL parse. Para fazer isso, eu vou ter que criar uma variável. Eu vou chamar ela de parset URL. E aqui ela vai receber nada mais, nada menos do que o url.parse, que é a nossa lib. Abre e fecha parênteses. E eu vou passar a nossa URL base, que é esta daqui. Então, Ctrl V. Ok? Aqui eu preciso botar mais um parâmetro, que é para identificação de
query param dentro dessa minha URL. Então aqui eu botei como true, legal. E aí a partir daqui eu consigo já fazer a captura desses valores. Então vamos vir para a próxima linha, eu vou colocar aqui const query params. E aí aqui eu consigo pegar o parse URL.query. E aí aqui eu já consigo fazer a utilização. Então vamos ver o que vem. Ó. Console.log. Eita, nós. Console.log query params. Vou salvar. Vou parar a nossa aplicação. Vou startar ela de novo. E vou dar um F5. Olha lá. Deu nulo. Bah, mas por que deu nulo? Porque a gente não está passando o query param. Para a gente conseguir passar um query param, eu preciso, na minha requisição, enviar ele. E como nós enviamos um query param? Basicamente colocando um ponto de interrogação no final da nossa URL e aí informando qual que é o nosso query param. Nesse caso, eu vou passar um query param chamado num. Esse num vai ter o valor igual a 1. Se eu quiser passar mais um outro query param, eu preciso colocar um e comercial. E aí eu posso passar mais um. Então aqui eu vou chamar de num1, num2, perdão. E vou passar aqui dentro o número 3. Agora sim eu vou dar um Enter. E olha lá o que agora ele consolou. Está aqui, ó, num1 e num3. Então ele conseguiu fazer a captura dessas informações, certo? Poxa, mas nota que aqui ele ainda está fazendo mais uma requisição. Essa 5equal. O que é essa requisição? Por que ele está fazendo isso? Calma. Você não está fazendo nada de errado. Toda vez que a gente faz uma requisição para um servidor através do navegador, ele solicita para esse navegador não, né? Para esse servidor, qual que é o ícone da navegação que ele precisa passar. E aí, para fazer essa solicitação, é justamente esse barra favicon aqui, favicon, que é para colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente não tem. Então, a gente precisa fazer o retorno que não tem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o pathname. Então, const pathname igual. E aí aqui, aonde se encontra o pathname, na parse URL, pathname. Então aqui nós sabemos agora qual que é o nome desse path, né? Desse caminho, desse endpoint. Então aqui a gente consegue fazer agora uma verificação. Então if pathname for o quê? For igual a 5icon, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar um response.write head, perdão. Write head eu vou conseguir informar o status, né? Então 404, que é not found, infelizmente eu não tenho. E aí aqui eu só preciso encerrar também da mesma forma que eu encerrei lá em cima. Então, encerrado. E aí aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Como é uma função, se eu executar apenas esse end, ele vai continuar executando as demais informações. E eu não quero que ele execute essas informações. Eu quero que ele pare a execução aqui. Então eu posso simplesmente botar um return. E aí ele vai parar aqui apenas quando for 5icon. Beleza? Então aqui, ó, eu vou parar o meu servidor, vou startar novamente e vou dar um F5. Olha lá. Nota que ele parou de dar aquele erro de property null. Ele apenas está consolando ainda o 5icon por causa desse console log aqui. Vamos remover ele também, porque senão a gente vai ficar se confundindo, né? Ó, salvei, vou stopar e vou startar de novo. Eu vou dar um F5 e tá lá. Tá apenas o número 1 e o número 3, que são os parâmetros que foram enviados através dessa URL. Show? E agora, para conseguir trabalhar com esses parâmetros, né? Basta, vou concatenar aqui no valor, params.num1. Opa, é num, não num1. E vamos ver o que acontece. Olha lá, como foi o retorno. E agora, se por acaso eu precisar somar, vamos fazer o seguinte, ó. A soma é, 2 pontos. E aí aqui eu vou concatenar a minha string com a soma do num com num2. Então, deste parâmetro aqui com este parâmetro aqui. Beleza? Vou estopar. Vou estopar aqui meu servidor. Vou startá-lo. Vou dar o F5.
Olha lá, a soma do número 1 com o número 2 é 13. Bom, aqui a gente já tem dois problemas. O primeiro problema é a nossa o nosso UTF, né? A nossa configuração do que vai ser retornado para o nosso usuário. E a outra é que ele não somou 1 mais 3. Ele pegou o 1 e colocou junto com o 3. Vixe, por que isso acontece? Porque todos os parâmetros que vêm através do query param são tipados como string. Então eles são literalmente texto. Se você pegar um texto e fazer mais outro texto, o que ele vai fazer? Igual está acontecendo aqui, ele vai pegar um texto e vai colocar o outro atrás. Que basicamente foi o que aconteceu. Ele pegou o número 1 e colocou outro número atrás, o número 3. Ok? E aí, para fazer a correção, eu só preciso dizer que ele é do tipo number, né? Preciso formatar ele, digamos assim, para o number. Então, eu vou vir aqui escrever number e colocar o parâmetro. E vou vir aqui escrever number e colocar o outro parâmetro. Então, vamos dar um stop start. Nota que o A com tio vai continuar acontecendo, mas a gente vai resolver esse 13 aqui pelo menos. Vamos dar um F5. E não resolveu. Ai, 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 o que eu fiz de errado? Deixa eu fazer o seguinte. Vamos englobar esses caras aqui. Para ele entender que é uma soma que eu quero fazer. Agora sim. Então, basicamente aqui, a gente teve que só colocar parênteses, né, no início e no final, para ele conseguir realmente entender que aquilo eram números, mesmo fazendo a nossa modificação de tipos, pelo simples fato de ter uma string antes, ele estava entendendo aquilo ainda como uma string. Então, o que ele fazia? Colocava a soma E, pegava o número e colocava junto na string, logo tornava uma string maior, e aí depois, quando tinha um outro número para adicionar, ele colocava de novo na string, então ficava uma string ainda maior, ok? Nesse caso aqui, a gente apenas falou para ele, olha, soma primeiro esses dois números aqui, ó, e aí depois tu concatena com a minha string. Show? Tá, e agora para resolver esse I, tio, o que eu faço? Meu Jesus, deve ser uma coisa muito ruim, né? Não, calma, é bem simples. É bem simples, é apenas um problema de charset, de configuração dessa página aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos informar para o nosso navegador qual que vai ser o charset que ele vai receber como resposta para conseguir interpretar e mostrar o caractere correto. Vamos fazer o seguinte, response.write_head, abre. Gente, não é legal isso aqui. Abre e fecha parênteses. Vou colocar o status que eu quero dizer como retorno, 200, né? E vou colocar aqui algumas opções para esse retorno. Opções essas que fazem parte do charset, né? Então aqui eu preciso abrir o objeto. E agora aqui eu vou falar qual que é o tipo de conteúdo que eu vou estar enviando de volta. Então aqui é um content type. Content type. Vou botar 2 pontos. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Beleza. Eita. Vou vir um pouquinho mais para cá. E aqui eu vou falar que vai ser um texto plano. E o char7, que é a configuração desse arquivo, vai ser URF não, né? UTF-8. Beleza? Olha lá. Fecha objeto, fecha parênteses, tá? Apenas isso. Vou salvar o meu arquivo, vou estopar o meu servidor e vou startar ele de novo. Vou dar o F5 aqui e, tcharam, resolvemos os problemas. Nota que aqui a gente precisa fazer as configurações de todas as informações corretamente. Arquivo, caminho, parâmetro e tudo mais. Na próxima aula a gente vai ver sobre o Express. Eu não deveria estar falando agora, mas enfim, na próxima aula a gente vai ver sobre o Express. E o Express vai facilitar muito a nossa vida. Ele vai conseguir fazer o roteamento de uma forma muito mais simples e fácil. Vai conseguir fazer a captura e o envio da informação sem precisar ficar falando qual que é o charset. Ele, por default, vai fazer a configuração para a gente e vai deixar praticamente tudo pronto. Vai ser a mão na roda para a gente. Tudo que a gente fez aqui vai dar para fazer uma API praticamente com um CRUD completo, né? A criação, a leitura, a alteração e a deleção de um dado, por exemplo. Vai dar o tamanho disso daqui,
praticamente, tá? Então, vamos finalizar na aula de hoje com isso daqui, para que a gente consiga avançar um pouco mais no conteúdo com o Express, beleza? Então, vamos voltar lá para os slides. Então, para finalizar a nossa aula, o lema, e o lema é do Sêneca, sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. Então, sim. Provavelmente você deve estar pensando agora, meu pai amado. Se o HTTP foi difícil, eu não consegui entender muito bem direito, imagina o Express. Vai ser pior. Ai, meu pai amado. E aí você vai esperar até o lançamento do próximo vídeo, ou se por acaso você já está vendo esse vídeo mais pra frente, até clicar no próximo, ou já deve ter clicado no próximo. Se não clicou no próximo, comenta aí, que eu gostaria de saber quem está comigo no vídeo até aqui. E aí a gente fica naquela indignação, naquela ansiedade, coração apertado. Mas relaxa, vai ser tranquilo. As próximas aulas vão ser mais tranquilas do que agora. A gente está fazendo uma trilha de aprendizado, ok? Então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, não precisa ficar ansioso não. Basicamente aqui, a gente viu a forma raiz, né, o HTTP básico, puro, de se startar uma API, de se fazer, de se criar uma API. Existem outras formas, como eu tinha comentado, e uma delas é o Express, tem o Next.js, entre outras. E aí a gente vai ver sim no próximo vídeo. Então, muito obrigado para você que ficou comigo até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, e é isso aí. Falou, valeu!